Há mais de 500 anos a igreja estava em trevas. Corrupção, abusos e a venda da salvação marcaram a época de escuridão espiritual. Milhares viviam com medo, acreditando que só o dinheiro poderia comprar a redenção de suas almas. O acesso à Bíblia era restrito. A verdade do Evangelho havia sido substituída por práticas corruptas. O povo, sem conhecer a palavra, dependia de líderes que exploravam a fé para obter poder e riqueza. E foi nesse cenário que algo inesperado começou a mudar. Em meio à escuridão, um monge agostiniano, Martinho Lutero, se levantou com coragem. Ele não podia mais ignorar os abusos e mentiras que tinham sido impostas ao povo. Suas 95 teses, pregadas na porta da igreja de Wittenberg, eram um chamado para a volta às Escrituras, um retorno à verdade. A reforma não foi apenas um protesto contra os abusos, foi o resgate da palavra de Deus. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, dando ao povo comum o acesso direto às Escrituras pela primeira vez. A verdade que estava presa nas mãos de poucos agora era libertada para todos. A reforma protestante não transformou apenas a igreja. Ela impactou todas as esferas da sociedade. O valor da educação cresceu, as escolas e universidades se multiplicaram, e o conhecimento da palavra inspirou mudanças nas ciências e nas artes. Uma nova era de liberdade, conhecimento e fé surgia. Enquanto Lutero semeava as bases da reforma na Alemanha, João Calvino, na Suíça, aprofundava essa transformação com uma visão clara da soberania de Deus. Em Genebra, ele ensinava que Deus, e não o homem, está no controle de todas as coisas. Suas ideias ganharam força e se espalharam, influenciando profundamente a fé reformada em toda a Europa. No entanto, à medida que a reforma se expandia, surgiram disputas dentro da própria fé reformada. Alguns teólogos começaram a questionar as doutrinas da graça e da eleição defendidas por Calvino. Esse desacordo cresceu e um conflito teológico se estabeleceu, especialmente entre os defensores da graça soberana de Deus e aqueles que acreditavam que o homem tinha um papel mais ativo na sua salvação. Para resolver essas questões e reafirmar as doutrinas centrais da fé reformada, líderes da igreja se reuniram em 1618 no Sínodo de Dort, na Holanda. O resultado foi a formulação dos cânones de Dort, que defenderam a doutrina da graça irresistível e da eleição incondicional, afirmando que a salvação é totalmente obra de Deus, desde o início até o fim. Após a reafirmação dessas doutrinas nos cânones de Dort, a fé reformada continuou a se expandir, encontrando novo terreno na Inglaterra e na Escócia. Nessas nações, a necessidade de consolidar a doutrina e unir a igreja levou à criação de outro documento crucial para o pensamento reformado. No século XVII, em meio a um contexto de mudanças políticas e religiosas, teólogos reformados da Inglaterra e a Escócia se reuniram para unificar a fé e consolidar a doutrina reformada. O resultado foi o Catecismo de Westminster, uma das mais profundas e abrangentes declarações da fé cristã, que até hoje serve como um guia para a vida e a doutrina reformada. O Catecismo de Westminster consolidou a fé reformada em tempos de grande incerteza. Nele, verdades fundamentais, como o propósito da vida cristã, glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre, são ensinadas e reafirmadas, trazendo clareza e unidade para a Igreja reformada. Hoje, colhemos os frutos dessa revolução. Temos o privilégio de ler a Bíblia livremente e cultuar a Deus sem medo, um legado vivo da reforma protestante e de seus defensores, como Lutero, Calvino e tantos outros. Mas, apesar de termos essa liberdade, muitos permanecem distantes da palavra. As Bíblias estão ao nosso alcance, mas continuam fechadas. A reforma abriu o caminho, mas muitos ainda não trilharam por ele. Será que estamos realmente vivendo o legado da reforma? Será que estamos aproveitando a liberdade conquistada para nos aprofundar na palavra e na comunhão com Deus? A reforma nos ensinou que só a fé em Cristo salva, que é pela graça que somos justificados e que a Escritura é a nossa autoridade final. Que essas verdades continuem sendo o nosso fundamento. A história da reforma não terminou. Ela continua em nossos corações, em nossas igrejas e nas nossas atitudes. Que possamos, como Lutero, Calvino e os defensores da fé reformada, viver pela verdade e pela fé.
Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou.